Olá, amado e amada, seja bem-vindo ao nosso canal Amados pela Imaculada. Hoje nós faremos a nossa quarta aula do nosso curso de consagração. O que nós vamos ver nesses itens do 37 ao 48 são as consequências. A primeira consequência é Maria é a rainha dos corações. Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do que ficou dito, deve-se concluir, evidentemente, que primeiro Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer neles sua residência, como Deus Pai lhe ordenou. Não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes, a ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça. Não pode, repito, fazer todas estas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. E esta graça, que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concebida também sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é a rainha do céu e da terra, pela graça, como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou o interior do homem, conforme a palavra. O reino de Deus está no meio de vós. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é principalmente nas almas que ela é mais glorificada, com seu Filho, do que em todas as criaturas visíveis. E podemos chamá-la como santos, a rainha dos corações. Segunda consequência. Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem a seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fossem mais necessária que a destes e apenas de superrogação. A devoção à Santa Virgem é necessário a todos os homens para conseguirem a salvação. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lipso, doutor da Universidade de Lovaina, e muitos outros, provaram incontestavelmente, apoiados na opinião dos santos padres, entre outros Santo Agostinho, Santo Éfrem, Diácono de Edesa, São Cirino de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João de Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, Santo Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação. A opinião do próprio é Colompadre e vários outros hereges. Não ter estima e amor à Santíssima Virgem
Ao contrário, é indício certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devotável. As figuras e as palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam. A opinião e os exemplos dos santos os confirmam. A razão e a experiência o ensinam e demonstram o próprio demônio e seu ascetas. Premidos pela força da verdade, riram-se muitas vezes, constrangidos a confessá-lo a seu pesar. De todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei para provar esta verdade, cito apenas uma, para não me alongar. Ser vosso devoto, ó Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Eu poderia repetir aqui várias histórias que provam o que afirmo, entre outras, primeiro aquela que vem narrada nas crônicas de São Francisco, em que se conta que o santo viu, em êxtase, uma escada enorme, em cujo topo, apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem, e o santo compreendeu que aquela escada ele deveria subir para chegar ao céu. Segundo, a outra narrada nas crônicas de São Domingos, quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a confessar muitas verdades grandes e consoladoras, referentes à devoção a Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza, que não se pode ler essa autêntica narração, e o panegírico que o demônio, embora a contragosto, fez da devoção mariana, sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto se seja da Santíssima Virgem. Parágrafo 2. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com o nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam-na por intermédio dela. E é só por ela que acharão graça os que ainda virão. Maria era cheia de graça quando o arcanjo Gabriel a saudou, e a graça superabundou quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. E de tal modo ela aumentou essa dupla plenitude, de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça. De sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é em toda parte e sempre o fruto e o filho de Maria. E Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida, e a verdadeira mãe que o produz. A Maria, somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição, e nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel,
a entrada no paraíso terrestre, para aí espairecerem agradavelmente com Deus, para aí com segurança se ocultarem de seus inimigos, para aí, sem mais receio da morte, se alimentarem deliciosamente do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para sorverem longamente as águas celestes dessa bela fonte que jorra com tanta abundância, ou melhor, como ela mesma é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem e abençoada, da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos. Ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar e para torná-los santos. Os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, suplicarão conforme a explicação de São Bernardo, vossa face em todos os séculos, e particularmente no fim do mundo, isto é, o mais santos, as almas mais ricas em graça e em virtude, serão as mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem, que lhes esteja sempre presente, com seu perfeito modelo a imitar, e que as socorras com seu auxílio poderoso. Disse que isto aconteceria particularmente no fim do mundo, e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe deve suscitar grandes santos, de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, como os cedros do Líbano se avantajam as pequenas árvores em redor, segundo revelação feita a uma santa alma. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos, e elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem. Esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob a sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges, com as suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com as suas idolatrias, e os ímpios com suas impiedades. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão, e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem, que os santos padres chamam o Templo de Salomão e a cidade de Deus, por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão todo o mundo à verdadeira devoção. E isto lhes dá de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. É o que Deus revelou a São Vicente, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. O mesmo parece ter predito o Salmo 58, do 14 ao 15, em que se lê: E saberão que Deus reinará sobre Jacó, e até os confins da terra. Voltarão à tarde e padecerão fome como os cães, e rodearão a cidade em busca do que comer. Esta cidade que os homens encontrarão no fim do mundo para se converterem e saciarem a sua fome de justiça é a Santíssima Virgem, que o Espírito Santo denomina Cidade de Deus. Muito bem. Nós encerramos. Quer falar o que tocou você bem nesse... Tem um ponto aqui no item... deixa eu procurar aqui. Acho que é no 37 ou no 38. Que ele fala aqui... No 37... No 40.
ele fala aqui, né, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária de todos os homens para conseguirem a salvação. Aí aqui no item 40 tem vários santos. São Bernardo, São Bernardino, São Tomás, São Boaventura, e que eles falam então que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação, né? E então, o que eles querem dizer para a gente aqui? Que essa devoção é necessária, que nós temos que ter Maria junto de nós sempre. E o que vem completar é o parágrafo 43, né? Que todos os homens que se achegarem a ela vão meio que sendo moldados, né? Vão sendo moldados, porque eles se sentem ainda mais chamados à perfeição, né? Esses dias eu estava vendo a Érica de antes, né? Ela se tornou melhor, continua sendo pecadora, mas ela se tornou melhor hoje depois da consagração, porque a gente se torna imitadores de Nossa Senhora. Então essa é a diferença. E a santidade, ela é o caminho que conduz a Deus, né? Que conduz a Jesus. Ela é aquela que leva aos céus. Outro ponto que ele fala aqui para a gente também é que enquanto a nossa mão direita combaterá, a mão esquerda edificará. Então, as coisas vão ser difíceis, as lutas vão ter, só que, como diz aqui, enquanto a mão direita destrói, a esquerda edifica. Isso se nós estivermos sempre com ela, né? Então, nós estando com Maria, nós vamos estar mais próximos de Deus. E aí é onde que as nossas batalhas serão vencidas. Porque é só por ela, com o Espírito Santo, com toda a autoridade que foi dada de Deus a ela, é que nós vamos conseguir. Por isso, sempre que nós iniciamos, nós pedimos: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Nós invocamos os dois para estar conosco. É uma oração curtinha, mas que você pode fazer todos os dias da sua vida. Naqueles momentos de aflição, naqueles momentos de agonia, naquelas lutas. E terão lutas que a gente vai falar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Mas pode ter certeza que ela está ali, ó, do lado do manto, cobrindo com o manto, cobrindo, abastecendo a gente de uma forma. Você vai sentir o carinho dela. Em todos esses momentos, por mais difíceis que sejam, você vai sentir o amor da mãezinha. Um consagrado, os predestinados a ela, nunca são desamparados. Nunca são desamparados. Só que Maria é silenciosa. Ela trabalha no silêncio. No silêncio. A nossa aula, então, de hoje é isso aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você receba os conteúdos, e as orações dessa aula estão aqui embaixo na descrição, tá? Até a próxima, fiquem com Deus. Um beijo, amados e amadas. Tchau.